Aí o Gui estava na escola, né? Me ligaram que o Gui estava com dorzinha de cabeça. Foi no dia do aniversário do irmãozinho dele, de 2 anos. Foi muito rápido, poucas 36 horas depois, o Gui já estava entubado no hospital. Foi muito rápido. E aí a gente teve a meningite, o Gui ficou muito mal, deu sepse. E eu tentei desde o primeiro momento trazer ele para São Paulo, porque na minha cidade não tem UTI pediátrica. Estabilizar o Gui lá foi bem difícil, não tinha médico intensivista pediátrico. Tiveram que colocar o Gui na UTI adulta. Desde o primeiro momento eu já entrei em contato com os médicos aqui de São Paulo para conseguir a vaga. Eu queria trazer o Gui para São Paulo, sabia que se ele tivesse chance seria aqui. E a gente conseguiu uma UTI aérea para levar. Isso foi na sexta, na hora do almoço, mais ou menos, que o Gui foi para o hospital. Sexta à noite tinha uma UTI aérea já para trazer o Gui para São Paulo. O médico chegou lá e falou: Olha, eu não vou levar ele, porque ele não vai resistir. Ele estava muito instável, qualquer mexida nele já destabilizava. O médico recusou e foram embora. E aí a minha esperança, a nossa chance era se o Gui estabilizasse, a gente conseguir trazer ele no outro dia. A gente correu atrás, conseguiu outra UTI aérea. A vaga dele aqui já estava esperando ele. No sábado à tarde a gente conseguiu trazer ele. Eu chorei tanto e eu não tive coragem de ir com ele no avião. Veio meu marido e minha mãe. E eu estava esses 2 dias longe do Gaelzinho. Quando o Gui entrou naquele avião, e foi muito lindo, assim. Depois eu tenho que te mostrar o vídeo do Gui no avião. Foi a cidade toda lá para o aeroporto lá é pequenininho, né? Uau. Foi a cidade toda para lá e todo mundo batendo palma, todo mundo assim. Foi uma. Quando o Gui subiu nesse avião e chegou aqui em São Paulo e minha mãe me ligou, olha, o Gui já está aqui dentro da UTI, já estão cuidando dele, eu respirei, eu fui tomar um banho, chorei tanto, eu tinha ali tanto alívio. Não, agora vai tudo caminhar, vai dar tudo certo. Só que aí no outro dia eu acordei, já estava arrumando as coisas que eu já estava vindo para São Paulo. Só que eu ia vir de carro, que eu ia vir trazendo um Gaelzinho. E minha mãe me ligou, meu marido me ligou, tava com a minha mãe lá na UTI, a médica dele. Eu lembro de eu sentar assim lá na área de fora da casa e a médica queria falar comigo. Eu perguntei para ela o que pode falar, que eu vi que tinha alguma coisa errada. Ela falou: Poliana, a gente está suspeitando de morte cerebral. Aí eu falei para ela: Milena, eu tô chegando aí em São Paulo. Não, eu não autorizo desligar nenhum aparelho. O Gui vai me esperar. Então você segura ele aí. E eu já desliguei o telefone, vim com a roupa. Eu ia fazer a mala, nem fiz. Eu já entrei dentro do carro, a gente já veio para cá. No caminho de Tumbiara para São Paulo, a gente parou num posto de gasolina. E eu fui pro banheiro, que eu estava muito assim, agitada. Eu tinha acabado de receber um vídeo do Gui chamando o Espírito Santo. Ele cantou uma música. E eu não. Ele cantou uma música 4 dias antes de entrar em coma, chamando o Espírito Santo. E eu não sabia daquele vídeo, eu não sabia que ele tinha gravado aquilo ali. E no carro, o professor de música dele me mandou. Aí eu pedi para parar para ir no banheiro. E fui no banheiro do posto. Ali eu só rezei, eu fechei o olho. E eu tentei me conectar com ele. E ali eu senti que ele estava vivo. Eu tive certeza, eu não nem sei explicar como. Só que ele não sabe. Eu senti assim que o Gui estava escolhendo ainda. Aí eu liguei pro meu marido. Eu mandei um áudio, na hora ele não tinha me atendido. Eu tenho esse áudio, eu falo que eu ainda vou dar testemunho desse áudio. E eu mandei um áudio para ele. Falei: Gui, eu quero que você tampe os ouvidos. Não importa o que os médicos vão te falar. A gente vai acreditar no nosso filho. A gente sabe a força que ele tem, a gente sabe tudo que ele já venceu, mesmo quando falaram que ele não ia conseguir. E depende só de mim e de você, porque o Gui confia na gente. Se você não confiar que o Gui é capaz, ele vai desistir. Ele precisa da nossa força, então confia, porque eu sei que ele está vivo. Eu sei que ele está aí. E eu fui com ele para São Paulo e desde então eu e meu marido a gente começou o tempo todo. A gente literalmente tampava os ouvidos, que eu ia para trás da cama quando entrava algum médico, alguma coisa, eu tampava, eu fiquei com a minha Bíblia atrás da cama do Gui e eu tampava, ficava assim, ó, e começava a rezar e falar um monte de coisa assim na minha cabeça para eu não escutar o que eles estavam falando. E assim foi os primeiros dias, que foram os mais difíceis. Tentaram ver se ele estava mesmo com morte cerebral, vários exames, e o Gui muito grave, muito grave. O rim dele parou, o Gui não fazia xixi.
Teve uma noite que estava eu, minha mãe e meu marido na cama dele, eu sentei no pé dele, aí só tinha um sofá, meu marido deitou e minha mãe sentou. Minha mãe deitou no chão olhando aquele saquinho que ficava, o saquinho que fica a urina, né, que fica saindo. Minha mãe ficava lá vendo a gotinha por gotinha que caía. E aí, nessa noite, o Gui, como ele estava muito inchado, o rim dele não estava filtrando, ele começou a desaturar, ele estava meio que afogando, então toda hora a fisio entrava, era de 5 em 5 minutos. Eu corri atrás das médicas, umas 3 horas da manhã, falei, o que vocês vão fazer? O que vai fazer? Poliana, não tem o que ser feito. A gente está fazendo tudo que a gente pode. Vamos colocar ele na prisma, fazer alguma coisa. Ele não se enquadra, o caso dele não... A gente não pode colocar ele na prisma. Ele estava tão grave que eles só estavam esperando o Gui ir embora. E essa madrugada eu estava lá no pezinho da cama dele. Chegou um médico lá, o nefrologista Dr. João, até hoje está com a gente. Mas na hora ele falou que não ia ligar o Gui na prisma porque ele já estava em sofrimento neurológico, que não ia adiantar nada. Realmente a equipe tinha jogado a toalha ali, né? Eu tampei os ouvidos mesmo, eu ficava, não, então... Aí quando ele começou a falar que não tinha que ser feito, eu falei com meu marido, ele falou, acho que a primeira vez que ele entrou no quarto, ele ainda fala que ele nem me viu, porque só tava meu marido lá no sofá e eu atrás da cama, que eu só ficava ajoelhada lá, eu fiquei atrás da cama, perto da cabecinha dele o tempo todo. E eu sabia que o Gui estava ali, eu sabia que ele não... Eu tinha tanta certeza que eu não escutava o que os médicos estavam falando, porque era lá em cima, não era aqui embaixo. Uau. E eu só pedia para eles, faz o que vocês podem fazer, o melhor que vocês podem fazer, entregava, eu não ficava na luta, qual remédio está dando, o que está fazendo, eu entreguei, assim. Aí nessa noite, né, que o doutor falou que não ia fazer nada, as médicas falaram que não tinha o que ser feito, eu peguei minha Bíblia, na verdade, eu briguei com ele, com o primeiro, falei para Deus, Deus, se você for levar meu filho, você vai me levar junto também, aí você vai enterrar ele e eu. E meu marido, que eu achei que estava dormindo na hora, ele levantou e me deu um tapa assim na minha perna. Para de falar besteira. Na hora, ele estava acordado. E ele já falou isso e voltou a dormir. E aí eu comecei a rezar, eu segurava os pezinhos dele, peguei e abri a Bíblia. E foi uma primeira, assim, grande conversa que Deus teve comigo, porque eu abri uma página aleatória e veio na menininha que Jesus curou. Uau. Aí, na hora que eu acabei de ler, eu olhei assim para a janela, estava clareando. E o Gui começou a melhorar. Estava vindo o sol e o Gui começou a melhorar. Ele foi melhorando e os médicos tiveram que colocar ele na prisma, porque ele estava lutando. O Gui foi para a prisma, o Gui foi melhorando. E aí, um monte de luta, né? Desde então.